Boa tarde a todos. Gostaria de confirmar com o presidente da Comissão de Educação se tem quórum para a reunião. Tendo quórum dessa reunião, desejo a todos uma ótima tarde. Eu sou o presidente da Câmara, mas essa é uma reunião da Comissão de Educação, então eu quero aqui passar a presidência desta reunião para o presidente da comissão, o Dr. Rafael Rodrigues. Boa tarde a todos. Gostaria de acolher com muito carinho as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pelas mídias da Câmara Municipal de Itajubá, através do Facebook e também do YouTube. Gostaria de agradecer ao presidente Robson por iniciar a nossa reunião de hoje. Também cumprimentar os nossos convidados, a senhora doutora Marina Aires, mãe, a senhora professora Luana Cano, também mãe, a senhora Juliana, doutora Juliana Souza, também mãe, e o doutor Romero Dias, que representa aqui judicialmente o grupo de mães. Gostaria ainda de cumprimentar os senhores vereadores, nosso presidente Robson, o nosso membro da comissão, o vereador Tenente Melo, os suplentes dessa comissão, o vereador Chiquinho de Eusébio, o vereador Marquinhos Meirelles. Eu, assim que o grupo contactou-me, a mim e ao vereador Marcelo Kraus, eu fiz questão de convidar todos os vereadores. Então, gostaria também de cumprimentar o vereador Marcelo Kraus, o vereador Silvio Vieira, que estão de modo remoto, e o senhor vereador também, Pedro Gama, que está aqui presente conosco. A pauta dessa reunião é sobre o retorno presencial das atividades escolares nos estabelecimentos da rede privada de ensino. Sejam bem-vindos, senhores convidados, a esta Casa Legislativa, a casa que é do povo de Itajubá. Nós estamos aqui para ouvi-los e procurar soluções diante das questões que serão levantadas. Às 17 horas, nós teremos reunião da CPI. Então, eu peço aos senhores vereadores, no momento de fala, que sejam, por gentileza objetivos nos questionamentos, na pontuação de vocês, tá? Cada vereador terá até 5 minutos de fala e, dentro dos 5 minutos, para perguntar algo também aos nossos convidados. E cada um dos nossos convidados terá 10 minutos de fala. Tá bom? Gostaria, então, de convidar a doutora Juliana Souza, que é mãe e advogada, que é membro do grupo de pais aí pelo retorno. Perdão, a doutora Marina Aires, que vai falar primeiro. Tá bom? Fique à vontade, doutora. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero cumprimentar os membros desta Casa Legislativa e agradecer pelo convite e oportunidade de estarmos aqui, abordando um assunto de extrema importância, que é o retorno das aulas presenciais. Meu nome é Marina, sou cidadã itajubense, advogada, mãe de 2 filhos. E é nesta qualidade que hoje eu estou aqui, representando um grupo de centenas de pais que se mobilizam pelo retorno das aulas presenciais. Neste longo período de paralisação das aulas, não tivemos a devida atenção das nossas autoridades. Neste aspecto, fato que levou à necessidade da criação de um grupo que se mobilizasse em favor desta causa. Bom, o grupo de pais, pela volta às aulas, assim denominado, vem se mobilizando por meio de várias ações para a abertura das escolas. No dia 2 de junho, protocolamos junto ao Ministério Público um requerimento assinado por centenas de pais, acompanhado de notas técnicas da Sociedade Brasileira de Pediatria,
ata notarial com aproximadamente 500 assinaturas eletrônicas, carta médica com assinatura de 42 profissionais aderindo ao pedido de volta das aulas na forma presencial. É importante frisar que o Ministério Público de Minas Gerais já se manifestou favoravelmente ao retorno das atividades escolares na modalidade presencial, observadas as medidas sanitárias de prevenção. Nota técnica também anexada ao requerimento. Dentre as consequências apontadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o distanciamento das nossas crianças, privando-as do convívio social com outras crianças e professores, trazem-lhes enormes prejuízos com impactos devastadores na saúde física e mental das crianças e adolescentes, como ansiedade, depressão, obesidade, impactos cognitivos, pedagógicos, agravos nutricionais, exposição por longo período a aparelhos eletrônicos com danos à saúde visual. Destaca também consequências gravíssimas como risco de violência, abuso sexual, abandono de emprego pelos pais para cuidar das crianças, dentre outros. Estamos vendo isso de perto. Bom, por estes e outros motivos, nós, como pais e responsáveis por nossas crianças e adolescentes, temos não só o direito, mas o dever de zelar pela saúde e bem-estar dos nossos filhos. E é por isso que estamos aqui hoje, na confiança que teremos o apoio necessário de vossas senhorias nesta luta, nesta batalha. Eu encerro aqui brevemente a minha fala, agradecendo mais uma vez o convite e a oportunidade de estarmos aqui para defender os interesses das nossas crianças. Muito obrigada. Todos os senhores vão falar, depois a gente abre para a fala dos vereadores, tá bom? Convido agora a professora Luara Cano para a sua exposição. Boa tarde, meu nome é Luara, eu sou formada em licenciatura plena em História, então eu irei falar, basicamente, para vocês a partir das crianças de 10, 11 anos que estão em acesso ao ensino fundamental 2, ao ensino médio. Porém, também sou mãe de 2 crianças, uma delas nascida em Itajubá, que, por sinal, por ser muito criança, no ensino infantil, entraria no ensino infantil, ela não está dentro da escola, sendo que eu passo a maior parte do tempo em casa por conta disso, e uma criança de 9 anos em idade escolar, cursando o 4º ano do ensino fundamental 1. Então, falando sobre as crianças do infantil e do fundamental 1, estarei dando a minha opinião como mãe, que presencio todos os dias a dificuldade de se manter concentrado, muitas das vezes, em um local que não é apropriado, por mais que haja uma mesa, um computador, uma internet adequada, um espaço silencioso, mas que, como outras mães aqui, acredito que aqui também há pais que têm filhos com estudo online, que é difícil, há uma presença muito grande de ansiedade, irritabilidade, um problema muito grande também, pelo menos na minha casa, que eu até o momento estou dando minha opinião pessoal como mãe, de problemas oftálmicos, porque há uma exposição muito grande de telas. Então, mas agora voltando a palavra como professora, eu digo a vocês que os jovens estão apresentando problemas importantes de saúde mental, como depressão, aumento importante de ideias suicidas, aumento de transtornos de ansiedade e do sono, que são efeitos imensos e duradouros que a gente vai levar para essa geração durante muito tempo. Por quê? Nessa fase, tanto das crianças que é para se criar um vínculo, essa questão de privação muito abrupta de contato com os amigos e esse excesso de contato virtual está se causando problemas enormes nas crianças e nos adolescentes. Eu não estou representando nenhuma escola em particular aqui,
respondo como professora de aulas particulares, que tenho visto muitos alunos meus tendo que ir para as aulas particulares de história, tendo que rever todo o conteúdo, porque estão tendo dificuldades de assimilação, de tendo aulas dentro de casa, via remota. Então, eu vou lendo um pedaço para eu não me perder um pouco. As aulas online são cansativas, elas não rendem, dificultam sustentar a atenção e parecem não render nem em termos cognitivos, nem de memorização. Nas aulas remotas, nos limitamos a usar apenas 2 dos nossos 5 sentidos e é impossível replicar o ambiente sensorial de uma sala de aula usando apenas a visão e a audição, o que torna um desafio realizar o processamento cognitivo crítico envolvido no processo de aprendizagem. Outro aspecto muito importante são as amizades construídas na sala de aula presencial. Com licença. Professora Luana, por gentileza, o microfone um pouquinho mais próximo da senhora, para a gente registrar toda a fala dos senhores, tá bom? Tá certo. Outro aspecto muito importante são as amizades construídas na sala de aula presencial. São blocos de construção de uma parte crítica de desenvolvimento. O afeto e os relacionamentos com os professores e colegas são os motivos pelos quais muitas crianças vão a escolas todos os dias. As aulas remotas, em vez de unir as pessoas e lhe dar energia, elas isolam os participantes de uma conexão humana real e as deixam muito mais cansados. A consequência disso, a longo prazo, é extremamente prejudicial. Eu acredito que a gente já está começando a colher esses frutos, já que a gente já está praticamente há 1 ano e 3 meses sem aulas presenciais. Contamos que estamos assim, concluímos os danos já estão acontecendo muito bem, já. O retorno seria no sistema híbrido, ou seja, a rede particular de ensino de Itajubá adotou o ensino remoto, contudo, após todo esse período, a frequente exposição às telas também é prejudicial, pois além de aprendizado, que também resta prejudicado, as crianças sofrem com a falta de socialização, devido à relação com colegas e professores somente no virtual. O que o movimento hoje aqui está representando por nós, pleiteia o retorno, mas esse retorno será no sistema híbrido, e os pais que não se sentirem confortáveis em mandar seus filhos para a escola, poderão continuar com o ensino remoto. O ensino híbrido não é só mesclar atividades remotas e presenciais, mas também usar durante essas aulas as chamadas metodologias ativas, buscando o protagonismo dos alunos através da personalização da aprendizagem. Então, gostaria já de ter a fala aqui, caso tenha algumas perguntas, eu responderia depois. Eu agradeço a todos e muito obrigada. Obrigado, professora Luara. Agora eu gostaria de convidar a doutora Juliana Souza, também mãe, e uma das representantes do grupo. Boa tarde. Pode um pouquinho mais próximo da senhora, por gentileza. Eu sou a Juliana, eu sou mãe, sou advogada. Eu tenho 2 filhas matriculadas na rede particular de ensino de Itajubá, que está aí há quase 1 ano e meio sem aulas presenciais, né? Acho que todas as escolas de Itajubá, a grande maioria, as que conseguiram manter as atividades né, nesse período todo, adotou aí o ensino híbrido, né? Então, assim, as escolas não pararam, continuou transmitindo conhecimento, as crianças estão assistindo. Mas como as minhas 2 colegas aqui, a professora Luara diz com propriedade, após 1 ano e meio na frente de uma tela de computador, seja num período da tarde, ou seja, num período da manhã inteiro, eu acredito que não é difícil para ninguém aqui imaginar o quanto isso é desgastante. A gente vê inúmeras reportagens na TV, fadiga de trabalho devido a excesso de reuniões, isso para o adulto que está indo se deslocar ao seu trabalho, que está voltando, ou mesmo que está em home office, mas assim, ainda existe uma movimentação maior. As crianças e os jovens e adolescentes, eles estão dentro de casa, dentro do quarto, das 7 da manhã às 11 da manhã. Aí você fala assim, não, mas é só das 7 da manhã às 11, depois eles vão fazer outras atividades. Não, eles não vão, eles continuam ali.
porque eles têm trabalhos, o contato com os amigos também é pelas telas, né? Então, assim, eles estão há quase 1 ano e meio dentro de casa focado numa tela. E isso, como as colegas disseram, é comprovado o dano que isso causa nas crianças. Com base nisso, um grupo de pais, de mais de 450 pais, que assinaram a petição eletrônica daqui de Itajubá, tratando, lógico, exclusivamente só das escolas particulares, assinaram essa petição, esse manifesto, pedindo retorno. Só que, assim, não é apenas um desejo dos pais. O que eu queria deixar claro até aqui também, apesar de nós sermos mães, mas isso não é só um desejo dos pais. Também assinou esse requerimento, que vai ser protocolado hoje aqui, 46 médicos da cidade. Eles assinaram uma carta aberta aqui, vocês, né, vão receber, e é o mesmo que nós protocolamos no Ministério Público, uma carta aberta defendendo esse retorno, por inúmeras comprovações científicas da taxa de transmissão das crianças, dos danos que isso pode ser causado, né? Então, assim, está aqui cientificamente comprovado que esse retorno pode acontecer. Ele não tem um motivo de não acontecer, porque as escolas estão preparadas, que é um outro ponto que a Luara colocou aqui. Nós também nos juntamos nesse laudo uma carta das escolas particulares de Itajubá e o laudo da vigilância sanitária, que vistoriou todas essas escolas e aprovou a estrutura física delas para receber alunos. Então, essas escolas, elas estão lá com as carteiras devidamente separadas, de acordo com, né, a metragem responsável, elas estão com um sistema de transmissão online, elas estão com equipamento nas carteiras para não haver a transmissão. Então, você tem ali a parte médica, que atesta e comprova esse retorno, a parte das escolas, que estão preparadas com laudo da vigilância para receber. O que a gente, com base nisso, foi isso que surgiu o pleito dos pais para poder pedir esse retorno. Eu acho interessante abordar também que, por coincidência, hoje estava marcado, eu não acompanhei agora se aconteceu, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ia julgar um recurso a respeito do retorno das escolas estaduais no Estado, né? Ia começar 13h. E o governador Romeu Zema até deu uma entrevista falando assim, olha, se o Tribunal de Justiça aprovar, o retorno vai ser imediato. Ora, se o Tribunal de Justiça aprovar esse retorno, as escolas estaduais vai ser o retorno imediato, por que não voltar às particulares da nossa cidade, que estão preparadas para receber os alunos, né? Que tem aí o referendo de 46 médicos da cidade para receber. E aí vem uma outra questão mais profunda, que é a questão do impedimento do programa Minas Consciente, que é um debate a respeito que se poderia haver esse retorno estando a cidade na onda vermelha. O vereador Robson vem batendo nessa tecla essa semana, a respeito dessa questão do Minas Consciente. Nós não aqui queremos polemizar ou, né, qualquer tipo de situação. Mas eu acredito, fazendo uma análise simples, se o próprio governador Zema deu uma entrevista falando que se o Tribunal de Justiça autorizar o retorno das escolas estaduais vai ser imediato, é possível que se volte na onda vermelha. Por quê? Porque todo o Estado está praticamente na onda vermelha. Então, assim, e tendo as escolas preparadas, inclusive a gente tem municípios circunvizinhos aqui que já voltaram com as escolas particulares. Se eu não me engano, Maria da Fé parece que voltou, Santa Rita do Sapucaí voltou, Pouso Alegre já voltou com as particulares. Então, assim, a gente não vê nenhum impeditivo para que isso não aconteça. Inclusive, até na cidade, não há, por exemplo, nenhum movimento impedindo, nenhuma ação judicial impedindo, não há discussão nesse respeito, impedindo as escolas particulares de voltarem com as aulas presenciais. Eu acho importante também acrescentar, ainda voltando um pouquinho à questão do Minas Consciente, que é a questão da lotação do hospital, né? Os pais têm esse medo, essa vinculação de ficar esperando a cidade ir para a onda amarela, sendo que o hospital continua com a UTI lotada. Se a gente for aguardar a cidade evoluir para a zona amarela, depender da lotação da UTI do hospital, que recebe
pacientes do estado inteiro, essas crianças vão voltar daqui a 2 anos para a aula, né? Então, assim, e nisso você não vai ter uma UTI Covid lotada, mas você vai ter os hospitais lotados com crianças com problemas psicológicos. E a gente não sabe também o que pesa mais. É muito complicado isso, e os médicos estão atestando esse retorno. É possível voltar. As escolas estão preparadas para isso. Então, com base nisso, a gente conta com vocês, dentro da medida, né, do possível, para que pleiteiem, para que nos ajudem dentro do entendimento de vocês, junto ao Executivo, para que a gente possa retornar essas aulas, né, como uma questão de saúde, pedagógica, social, em todos os sentidos. É isso que eu queria dizer. Obrigada. Agradeço a fala da doutora Juliana Souza. Gostaria de registrar a presença remota da vereadora Andressa, do coletivo. Passo a palavra ao senhor doutor Romero Dias, advogado do grupo. Excelentíssimo vereador Rafael, que preside essa comissão e preside essa sessão também. Uma pessoa de quem cumprimento todos os demais vereadores. Cumprimento também minhas colegas de batalha, com quem estamos enfrentando aí uma luta para tentar restabelecer os direitos dos nossos filhos. Esse movimento, essa reunião de pais em torno desse objetivo de retornar às aulas presenciais, surgiu de algo. Eu, na realidade, eu não tenho nem filho mais em escola, mas eu estava dando apoio a algumas mães que me pediram orientação jurídica de como proceder. E a partir daí, a hora que caiu no conhecimento dos outros pais que existiam pessoas que estavam levantando essa bandeira, o movimento ganhou uma força, assim, inimaginável. Eu não imaginava que a proporção fosse ser tão grande. Tanto é que hoje nós temos um requerimento que foi dirigido ao Ministério Público, solicitando providências. Estamos aqui, hoje, nessa casa, para pedir socorro para vocês, porque é o único lugar onde nós temos que buscar socorro. E não estamos sozinhos. Os 4 aqui têm uma legião de mais de 700 pais atrás. Dentre esses pais, tem uma quantidade enorme de médicos em todas as especialidades, pediatras e outras especialidades, que aderiram ao movimento e assinaram um documento manifestando-se favorável ao retorno das aulas presenciais. Exatamente em função de que o dano dessas crianças, estando fora da escola, estando fora do convívio de seus colegas, fora do convívio com os professores, é muito maior do que o risco que a Sociedade Brasileira de Pediatria estimou, que é muito baixo, insignificante. Então, nós estamos aqui falando em nome de todas essas pessoas que não entendem por que dessa falta de vontade política do Poder Executivo de restabelecer as aulas presenciais, ainda que de maneira híbrida, ainda com todos os cuidados necessários, né, estabelecendo regras de saúde, de barreiras sanitárias, para que essas aulas possam retornar sem expor ninguém a risco, nem os alunos, nem os professores, que são os 2 polos aí que nós temos que ter esse cuidado, tomar essas cautelas, para que eles possam desenvolver as atividades deles de uma maneira presencial, que eu acredito que até os professores também, para eles, o contato com os alunos é muito mais produtivo do que as aulas remotas.
Então, nós temos esse pessoal todo que assinou, e, além disso, nós temos também inúmeras instituições de saúde, entre elas, até a Unicef já manifestou a respeito, Sociedade Brasileira de Pediatria, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais já tem uma opinião formada a respeito e já manifestou em nota. E nós temos também até o próprio Comitê de Administração do Covid-19, instituído pelo governo do Estado de Minas Gerais, também já se manifestou por escrito que o retorno das aulas presenciais é uma necessidade imediata. O dano que a criança vai sofrer fora da sala de aula é muito maior. Isso não tenha dúvida. Já reconhecido por todas essas instituições. O Comitê do Covid-19 do Estado de Minas Gerais, na nota dele, no rodapé da nota, lá no final, na conclusão, eles expressam o seguinte: concluímos o relatório indicando que as atividades escolares devem ser retomadas o quanto antes, de forma segura e planejada. As escolas particulares, todas elas já têm, inclusive, reconhecido até uma alvará sanitário, já tem, de que já estão adaptadas e estão liberadas para poder retomar as aulas presenciais. Já existe, inclusive, até esse alvará autorizando. Então, não se entende por quê. Por que dessa ausência de vontade política para se determinar o retorno dessas aulas presenciais? A gente fica assim, sem entender bem o mecanismo da coisa, porque eu não sei quais interesses existem. Não entendo, eu não entendo. As escolas querem voltar, os pais de alunos querem voltar, as crianças querem voltar. As crianças querem voltar, querem estar com os professores, querem estar com seus colegas. Então, eu não entendo por que isso não acontece. Porque insistem em impedir o retorno das aulas presenciais, baseado nessa situação de que nós aderimos ao Minas Consciente e Itajubá está na onda vermelha. Agora, nós não vamos sair dessa onda vermelha nunca, porque o Hospital de Itajubá é um hospital de referência, ele recebe pacientes da região toda. E, em recebendo pacientes de toda a região, a nossa estatística vai lá para cima. Isso não significa que a cidade de Itajubá está na onda vermelha. As estatísticas vão em cima dos casos de internação do Covid-19, que estabelece a quem de direito aí, que vai determinar em que onda nós vamos ficar. Agora, não sei, posso até estar falando bobagem aqui, mas eu soube, carece de confirmação, que existe uma escola particular aqui em Itajubá que está funcionando normal. Existe uma escola com funcionamento normal, uma escola particular. Quer dizer, essa escola está autorizada. Agora, por que uma pode e as outras não? Cadê a equidade dos direitos? Cadê a equidade dos direitos? Eu não estou dizendo nem do direito das escolas, porque eu não represento a escola. Cadê a equidade do direito das crianças? Cadê a equidade do direito dos pais que se preocupam com a formação de seus filhos, com a boa formação de seus filhos? Onde está isso? Por que uma pode e outras não? Então, a nossa última esperança são vocês. São vocês, me permitem o tratamento de uma forma bem informal, porque se nós não tivermos o apoio dessa Casa Legislativa, se nós não tivermos todos os vereadores abraçando essa causa e intervindo de maneira competente, como sempre faz, intervindo de maneira competente junto ao Poder Executivo, nós vamos ficar nesse chove não molha e nada se resolve e as nossas crianças é que vão estar sendo prejudicadas.
é um direito das crianças e que deve ser olhado de uma maneira com muita atenção e muito carinho por vocês. A gente tem a garantia de que a Câmara, hoje, felizmente, nós temos uma Câmara de excelência, com representantes de todos os segmentos, inclusive professores, que entendem bem tudo isso que a gente está falando aqui, essa nossa ansiedade. E eu tenho a esperança de que a gente possa contar com a colaboração de todos os senhores vereadores, para que a gente possa conseguir essa autorização para retorno dessas aulas. Até porque, se vale para um, tem que valer para todos. Se tem uma escola autorizada a funcionar, as demais também tem que ter. Tem que ter essa isonomia de direito, tem que respeitar o direito constitucional de todos. É isso aí que a gente tinha que falar. Muito obrigado, gente. Agradeço, doutor Romero, pelas palavras. Agora eu gostaria de abrir a palavra aos senhores vereadores, iniciando pelo presidente da Câmara Municipal, senhor vereador Robson Vaz de Lima. Primeiramente, mais uma vez, boa tarde a todos, os representantes dos pais, das mães, de alunos, doutor Romero, aos meus colegas vereadores e a você que acompanha a nossa reunião, seja pelo YouTube, pelo Facebook da Câmara Municipal. Eu não vou, como o meu tempo é mais curto, me delongar agora na importância na saúde física e mental das crianças, que isso na minha opinião, é indiscutível. Nós estamos criando uma grande desigualdade social através de uma desigualdade educacional. Tá? Embora o assunto aqui principal na qual compete a nossa briga são escolas particulares, porque as escolas públicas dependem exclusivamente do Poder Executivo, né, a sua gestão, então a Câmara não pode aqui impor obrigações do Poder Executivo no trabalho dele, mas a desigualdade social está aumentando demais e o reflexo disso a longo prazo vai ser terrível para a qualidade de ensino das crianças, principalmente de baixa renda das escolas públicas. Então eu vou delongar aqui mais, para não perder tempo, de como sair dessa situação. Eu acho que esse que é o grande objetivo que nós estamos aqui. Quais caminhos nós temos? Então, gente, eu vou resumir aqui, e eu também não quero polemizar o assunto, mas é impossível tocar na ferida, porque de algo tão importante, sem gerar polêmica natural do assunto. Isso quero dizer. O principal caminho que nós temos aqui hoje, teríamos outros, como já disse aqui, de talvez, no meu entendimento, o município consciente não é obrigatório, o município poderia, sim, criar as suas regras. Como criar suas regras? Através do Comitê de Enfrentamento Municipal, assim como fez Viçosa, que comprovou que os números da cidade eram melhores que os números da macro-região, que os números da micro-região eram melhores que da macro-região. E com isso, mesmo estando na onda, no Minas Consciente, voltou para a onda amarela da cidade, e da onda amarela pode fazer tudo, inclusive abrir as escolas. Não vou nem entrar nesse mérito. Eu acho que nós temos que abrir a cabeça um pouco disso. Temos que sair do Minas Consciente. Eu nunca tive tanta certeza disso. Nós temos que sair do Minas Consciente. Robson, mas sair do Minas Consciente vai voltar para a deliberação 17, onde tudo é muito mais rígido. Não, não vai. O município não perde autonomia de gestão local. Isso já foi pacificado no Supremo Tribunal Federal no final do ano passado. Tá? O Supremo Tribunal Federal já deu autonomia a favor dos municípios. Mesmo que o município não faça parte do Minas Consciente, ele não perde, ele não tem que seguir a deliberação 17, desculpa, porque a competência concorrente do município tem que prevalecer. Tá? Outra coisa, por que sair do Minas Consciente? Porque hoje nós estamos pagando pato, desculpa o termo também informal, numa reunião de Câmara, mas pagando pato por causa de números de toda a região. Eu sei que vocês estão aqui entendem, mas para quem está em casa também poder entender um pouco melhor, como que funciona. A nossa macro-região está na onda vermelha restrita. Várias do estado de Minas, mas estou falando da nossa aqui. Na macro-região, são várias cidades, são várias micro-regiões. Na macro-região de Itajubá, tem 14 micro-regiões, se não me falha a memória. A nossa micro-região são 13 cidades.
Então, 13 cidades em volta a Itajubá formam uma microrregião. E mais 13 microrregiões formam a grande macrorregião. Itajubá está sendo comparada a todas as cidades da macrorregião. Colocou tudo num pacote, sem ver a individualidade da nossa cidade, e lá em cima fala o que é melhor para a gente aqui, sem conhecer a nossa realidade local. E nós estamos submissos a essa situação. Esse que é o termo, submissão do nosso município perante esse grande... colocando ordem de cima para baixo, sem respeitar a individualidade do nosso município. Ah, Robson, mas se nós analisássemos só os números de Itajubá, seriam melhores? Sim. Sim. Hoje, os números de Itajubá, dos últimos 10 dias de onda vermelha, olha o que estou falando, os últimos 10 dias de onda vermelha, nós tivemos uma média de 1 óbito por dia e 80 novos casos por dia. Últimos 10 dias de onda vermelha. Mas, na última vez que tivemos onda amarela, o número de óbitos era uma média de um óbito por dia e 100 novos casos por dia. Então, os últimos 10 dias de onda vermelha está melhor do que a última vez de onda amarela. Mas como coloca Itajubá num saco gigante, não respeitando a individualidade, e o nosso município fica submisso a essas decisões vindo do Estado, nós estamos nesse caos, prejudicando as escolas, prejudicando todo o comércio, porque ninguém olha os números de Itajubá, mas julgam a média da macro-região. E isso a gente sai perdendo aqui. Falei até rápido por causa do meu tempo, mas na minha opinião, nós temos que sair do Minas Consciente, vou encerrar, presidente, sair do Minas Consciente e nós cuidarmos da nossa cidade, que é interesse da população de Itajubá, e isso poderia, sim, dar respaldo para abrir as escolas e flexibilizar o comércio. Obrigado, gente. Obrigado, presidente Robson. Os vereadores que estão acompanhando de forma remota gostariam de fazer uso da palavra? Sim, presidente. Com a palavra, o vereador Marcelo Kraus. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, muito boa tarde, colegas vereadores. Em nome do Dr. Romero, que é meu colega e amigo, eu cumprimento os demais convidados. Senhor presidente, eu acho que a luta é super válida, né? A gente precisa apoiar, sim. Eu acredito que todos os serviços são essenciais e a gente percebe que realmente pais, professores e alunos estão sofrendo muito com essa questão das aulas remotas, né? Eu acabei de receber aqui, senhores, uma notícia que a Justiça liberou as aulas presenciais nas escolas estaduais de Minas, né? Então, acho que é uma grande notícia, eu acho que é uma grande vitória e, certamente, isso vai acabar fazendo com que as aulas nas escolas particulares também voltem ou de forma presencial total ou de forma híbrida. Eu acho que é só uma questão de tempo, né? Itajubá, como disse, faz parte do Minas Consciente e lá existem regras dizendo que as escolas só poderiam voltar na onda amarela. Mas o Minas Consciente, desde que ele foi criado até agora, mudanças já aconteceram, né? Então, certamente, essa decisão da Justiça vai influenciar, sim, numa mudança do Comitê do Covid de Minas Gerais para essa questão das aulas presenciais. Assim a gente espera e certamente podem contar com o nosso apoio possível, né, dentro da nossa competência, dentro da Câmara Municipal de Itajubá, a gente vai fazer o possível para que isso aconteça, tá bem? Muito obrigado. E só um detalhe, aquele comentário do Dr. Romero sobre uma escola daqui de Itajubá que está aberta, só para esclarecer a todos, aquela escola está aberta porque na época em que estávamos na onda amarela, aquela escola tomou a atitude de abrir, né?
a onda amarela permite a abertura das escolas, né? E aí, quando houve a regressão da onda amarela para a onda vermelha, as escolas que estivessem abertas na onda amarela, elas poderiam permanecer abertas na onda vermelha. Então, assim, não existe um privilégio, né? A escola adotou aquela medida possível naquele momento, abriu na onda amarela e quando houve a regressão para a onda vermelha, ela continuou aberta com algumas restrições a mais que a onda vermelha então exigia, né? As escolas particulares de Itajubá, se tivessem aberto naquela época da onda amarela, todas elas estariam abertas hoje na onda vermelha, né? São regras impostas no Minas Consciente. São regras corretas, são regras erradas, enfim, isso é uma discussão muitas vezes sem fim, e isso é uma discussão que deve ser levada lá ao Comitê do Covid-19 do Estado de Minas Gerais. Mas, como eu disse, com essa decisão da Justiça de hoje, né, que eu acabei de receber daqui, que ela libera as aulas presenciais nas escolas estaduais, certamente isso vai fazer com que o Comitê do Minas Consciente reflita e faça com que todas as escolas estaduais, particulares, municipais, possam estar abertas com as suas restrições e com a sua devida segurança. Tá bem? Muito obrigado a todos, é só isso que eu gostaria de falar. Obrigado, vereador Marcelo. Vereador Silva, gostaria de fazer uso da palavra. Com a palavra... Com a palavra, o senhor vereador Marquinhos Meireles. Boa tarde, presidente da Comissão de Educação, Rafael. Boa tarde, senhores vereadores, vereadora Andressa, público que nos acompanha pela nossa rede social. E quero abraçar aqui a doutora Juliana, a doutora Marina, a doutora Luara, e o doutor Romero Dias, meu primo. Que alegria, que honra ter o senhor aqui. Eu acredito que dos vereadores da Casa Legislativa de Itajubá, o vereador Robson, né, não sei se tem mais alguns aí que tem crianças pequenas, que estamos passando, né, por uma situação muito delicada desde o ano passado, quando iniciaram aí as aulas remotas. E só quem é pai sabe da dificuldade que nós estamos tendo em casa, tendo na família, devido a toda essa situação que está acontecendo. Eu tenho sempre comentado, até agora mesmo o Robson passou no gabinete e fez um comentário, que cada hora é uma questão técnica que apontam. Só que, na verdade, esta questão técnica está mudando dia a dia. É um assunto novo, né, que ninguém tem certeza das informações que tem passado, que tem orientado. No entanto, são orientações que são publicadas, são orientações que tiram de publicação e a gente fica perdido. A realidade é essa. Nós temos que saber viver com essa situação. Eu trabalho na área médica em 52 cidades, sei a situação é muito delicada. A questão do estudo da ciência, ela não é um estudo que vem da noite para o dia, então requer muitos anos de estudo, de trabalho, e eu tenho acompanhado toda essa discussão que vem aí, tanto da área da saúde, quanto da questão técnica, quanto da questão pública. Quando vocês estavam comentando aí, ontem, né, eu li a matéria do Tribunal de Justiça, que ele não iria discutir, vamos dizer, a questão se volta ou não. O Tribunal de Justiça estava comentando da situação das escolas estarem ou não adeptas para a questão dos protocolos sanitários. Então, é uma responsabilidade do poder público
tá? Porque nós estamos aí há 1 ano, então há 1 ano e meio, né, dá para assim, para poder ter feito um trabalho de planejamento para a qualquer momento ter uma notícia como esta que nós estamos recebendo neste momento. Até eu mandei para o Romero aqui a notícia já, que o Tribunal de Justiça ele liberou, né, esta questão das aulas estaduais, das escolas estaduais. Eu li também um artigo da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre esta necessidade de voltar às aulas. Nós estamos acompanhando dia a dia os nossos filhos, está vendo a situação que eles estão ficando, infelizmente a palavra é rebeldes dentro de casa, tá? A senhora fez um comentário, eu precisei ir na doutora Tássia, oftalmologista, para levar o meu filho Rafael, de tanto que ele precisa estar em frente do computador, porque além da aula, ele precisa fazer as atividades extras da escola, e infelizmente teve que usar até óculos devido a essa situação. Tá? O que mais me preocupa, desde o ano passado eu tenho batido nessa tecla, não é com a crise da saúde, não é com a crise financeira, mas é com a crise emocional que todos nós estamos passando. Perdemos amigos, né, Tânia Chimelo? Quantas pessoas que estão vindo a ter a questão de uma doença psicológica, que isso aí vai levar para o resto da vida. Então, eu sempre tenho falado a palavra responsabilidade. Eu vejo a necessidade urgente de voltar a essas aulas. Nós estivemos no mês de fevereiro, lá na prefeitura, e naquele momento ali eu senti uma esperança de iniciar as aulas. Nós estamos já em junho e até agora nada. Tá? Então, vocês têm o meu apoio, eu acredito que é necessário este retorno urgente. O que estiver em meu alcance, eu farei juntamente com os demais vereadores, buscando sempre responsabilidade, tá? Para que possamos voltar o retorno dessas aulas de maneira segura. Deixo aqui o nosso trabalho, o nosso cargo à disposição de vocês, que a gente puder somar, puder contribuir, iremos contribuir. O Robson fez um comentário dos leitos de UTI. Nós temos hoje 56 leitos. Ontem foi publicado que 17 leitos estão para pacientes de Itajubá e 39 leitos para pacientes de outros municípios. Então, nós precisamos refletir sobre a questão do Minas Consciente. Agradeço as palavras do senhor vereador Marquinho Meirelles. Passo a palavra agora ao senhor vereador Pedro Gama. Obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde. Aproveitando para também cumprimentar em seu nome os colegas vereadores que acompanham essa comissão hoje. Dar uma boa tarde especial para a doutora Marina, professora Luara, doutora Juliana, doutor Romero. Um prazer recebê-los aqui em nossa Casa Legislativa. Com certeza a fala das senhoras e do senhor vão contribuir, estão contribuindo muito para que a gente possa qualificar este debate, né? Eu acho que é isso que nós estamos precisando, qualificar um pouco o debate. Eu tenho certeza que esse material que vocês trouxeram também para essa Casa Legislativa, eu tive acesso anteriormente apenas a um trecho do requerimento que vocês escreveram ao Ministério Público. Quero agora poder ler todo o material, mas eu tenho certeza que é um material muito rico para que possa agregar nesse debate. Um debate muito complexo, né? Como todos nós estamos cansados, um debate que se arrasta aí há meses. O vereador Marquinho mencionou essa reunião que nós tivemos em fevereiro, e já naquele momento nós tínhamos vários elementos, né, complexos em jogos para analisar, e parece que é uma bola de neve, cada mês que passa parece que são mais elementos que vão surgindo, né, e o problema vai se tornando cada vez mais complexo. Então é muito importante realmente que a gente possa estar reunido em torno de encontrar uma solução, né? Aqui a minha fala vai em contra a fala do Robson, que é justamente a gente conseguir encontrar qual que é o instrumento adequado para a gente garantir um retorno às aulas com segurança, né? Eu não tenho a menor dúvida de que todos querem o retorno das aulas, né? E aí fica essa pergunta de como que a gente vai justamente conseguir e garantir este retorno. Também não queria adentrar aqui na minha fala com relação aos prejuízos que as crianças estão tendo, não apenas as crianças, todas as famílias estão tendo, né? Com a questão da ausência da aula presencial. Para mim, a fala de vocês, e mesmo o material que vocês prepararam, é muito claro nesse sentido, né? Essa é uma questão assim que
é até uma premissa já, né? Eu acho que isso já nem está sendo mais discutido. O que eu queria aqui levantar na minha fala são alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês para que a gente pudesse pensar juntos justamente como que a gente pode garantir esse retorno às aulas, né? Hoje nós temos uma situação um pouco política, um pouco jurídica, muito clara, que é o seguinte: existe aí uma certa dúvida, né, se esse retorno das aulas dependeria ou não dependeria do município ir para a onda amarela. Eu até abri aqui rapidamente a deliberação de fevereiro do Comitê de Enfrentamento ao Covid, e é uma deliberação que ela vai até além do Minas Consciente, é uma deliberação que ela pretende abranger o Estado inteiro, independentemente do município estar ou não estar aderido ao Minas Consciente. E aí a gente tem alguns exemplos que realmente deixam a pulga atrás da orelha da gente, né? Belo Horizonte retornou às aulas, Pouso Alegre retornou às aulas. Então, assim, que confusão institucional é essa? Que regra está valendo? Acho que essa é a pergunta que a gente precisa nos ajudar a responder. Que regra está valendo? Né? A prefeitura tem uma posição política e jurídica sobre esse assunto, e aqui eu não falo pela prefeitura de modo algum, mas assim, estou reportando de conversas que eu já tive com a prefeitura, né? Existem outras posições diferentes. Eu confesso para vocês que eu tenho minha dúvida. Eu, como advogado, eu falo para vocês que eu estou muito confuso do ponto de vista jurídico. Eu acho que meus colegas advogados também compartilham desse sentimento, porque são tantas decisões judiciais diferentes, são tantas opiniões diferentes, que realmente a pergunta a ser respondida é: que regra está valendo? Então, acho que a gente precisa construir esse caminho juntos. E assim, uma alternativa que eu vejo, queria até compartilhar com os colegas vereadores, algo que eu até estava conversando com o vereador Tenente Melo antes dessa reunião, com relação a outro assunto, mas que esbarra nessa questão dos protocolos sanitários, das regras sanitárias, é que se não seria interessante a gente trazer para perto todos os atores que estão envolvidos nessa decisão. E aí eu menciono Ministério Público, Prefeitura de Itajubá, Câmara Municipal, o movimento que vocês organizaram, que é um grande exemplo de mobilização, talvez até a própria OAB, trazer essa discussão para que, pelo menos no nosso município, a gente consiga encontrar um consenso jurídico de qual a saída para garantir o retorno às aulas com segurança do ponto de vista sanitário e do ponto de vista jurídico. E eu explico para vocês qual é o meu receio. O meu receio é que a gente, de alguma forma, né, obtenha aqui alguma deliberação pelo retorno às aulas, e isso daqui 2 semanas caia, isso daqui 1 semana vire uma outra novela, e esse problema não se resolva. Né? Então, talvez um caminho que a gente possa encontrar, estou encerrando minha fala já, seja justamente a gente fazer essa aproximação entre todos os atores para a gente conseguir encontrar esse consenso, para que a gente pare de bater cabeça. As instituições precisam parar de bater cabeça, cada um querendo gritar mais alto que o outro. Né? E eu acho que a iniciativa que vocês estão fazendo é muito importante no sentido de costurar essas instituições. Vocês foram no Ministério Público, vocês foram na Prefeitura, agora vocês estão vindo na Câmara Municipal. Será que o nosso próximo passo não é justamente reunir tudo isso para que a gente possa encontrar essa resposta? Então, assim, a minha fala ela é muito mais uma fala assim, de desabafo, que eu imagino que são várias dúvidas que vocês têm, que eu também tenho, e que eu quero, assim, de alguma forma, tentar contribuir para a gente encontrar essa solução. Mas agradeço mais uma vez a presença de vocês e vamos continuar a nossa conversa aqui. Senhor vereador, só uma observação. Aquela reunião que nós participamos em fevereiro, eu lembro de uma fala do secretário Peter, que ele falou assim, ó, eu não tenho poder sobre as escolas particulares. Foi essa, eu não estou proibindo o retorno das aulas nas escolas particulares. Apenas isso. Fica essa questão no ar. Quando a Esperança me procurou, eu comentei isso com ela. Foi, em nenhum momento o Peter proibiu. Só que em nenhum momento ele falou assim, não, podem abrir. Então ficou essa questão no ar, que acredito que a gente possa pensar nessa situação. Obrigado, senhor vereador Pedro. Vereadora Andressa, gostaria de fazer uso da palavra? Sim. 5 minutos, vereadora. Bom, a minha fala vai ser breve. Ela seria mais no sentido mesmo de agradecer por todas as contribuições aqui colocadas
esse é um dos debates mais complexos que nós temos enfrentado, né, diante dessa pandemia. Além de toda a questão de saúde, a gente sabe o quanto essa pandemia ela trouxe aí, né, ela escancarou vários problemas que nós já tínhamos na nossa sociedade. Um deles envolve aí o âmbito educacional. Eu sou professora de rede particular, mas tenho um contato bem próximo com as professoras da rede pública, e o que nós podemos dizer, o que o nosso mandato, né, pode afirmar aqui, é que são contextos completamente diferentes, né, do ponto de vista aí de critérios que seriam importantes serem considerados para que esse retorno presencial aconteça, né? O vereador Pedro citou aí a questão da deliberação, é algo que nós buscamos nos atentar sempre, né? E existem ali alguns critérios que deveriam ser atendidos, e um deles tem em vista aí a garantia da biossegurança, né? Da segurança de todos os profissionais e as crianças que estiverem nesse ambiente escolar. E a gente sabe que isso é mais tranquilo, né? Isso é mais tranquilo, não. Isso, a gente tem uma possibilidade maior de que isso seja garantido dentro das escolas particulares, porém, nas públicas, a realidade seria outra. De qualquer maneira, nós estamos aí buscando, né, entender, compreender melhor esse assunto. O importante é que a educação e todas as discussões relacionadas a ela continuem avançando. Inclusive, eu gostaria de agradecer as contribuições colocadas, até porque nós estamos finalizando um relatório nesse sentido, né? De tentar ouvir a todos aí, todos os pontos de vista, para poder contemplar no nosso relatório a respeito dessa questão aí das escolas particulares. E é apenas isso mesmo, e inclusive tendo em vista, né, o que o senhor Romero colocou, né, enquanto advogado, a importância da equidade, eu trago aí um ponto para a gente pensar, né? Retornando às escolas particulares, retornando as aulas presenciais nas escolas particulares, que talvez estejam mais preparadas do que a pública. A gente vai ter essa equidade garantida? Então, para a gente pensar, e o que precisa ser feito, né? Vocês falaram aí da importância do planejamento, e é importante que esse planejamento ele chegue aí em todas as escolas, né? Para que a biossegurança ela seja garantida em todas as escolas. Infelizmente, a gente tem acompanhado alguns casos de retorno presencial das aulas que não foram satisfatórios, muito pelo contrário, né? As escolas retornaram o seu fechamento por conta de coisas aí que saíram fora do controle, justamente pela falta de planejamento. Então, a gente precisa se atentar porque a gente está falando de saúde, né? Isso é um fato importante e a gente precisa considerar tudo isso. Apenas isso e agradecer mesmo pelas contribuições. Todas as contribuições são válidas, nos fazem pensar. Obrigado, vereadora Andressa, relatora dessa comissão. Gostaria de passar a palavra para o vereador Chiquinho de Eusébio. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores, todos os presentes convidados, todos que nos acompanham em casa. Veja bem, é difícil para nós pais, como se diz. Hoje, os meus filhos já estão adultos, estudam já numa escola que, às vezes, os pais não acompanham muito, que eles sabem dos cuidados que tem que ter. Agora, no caso de vocês, tem os filhos pequenos, esse cuidado, ele começa em casa. E os professores estão preparados para cuidar dos alunos em casa. É até difícil a gente falar, eu quero os alunos de volta para a escola. Todos nós queremos, né? Essa responsabilidade, ela se está dentro da escola com os professores, sim, não resta dúvida. Agora, o que nós precisamos ter certeza que essa responsabilidade se encontra dentro de casa com os pais também. Que, de repente, os professores têm aquele maior cuidado
eu tenho certeza que tem, que a responsabilidade, quando um professor esteja dentro de uma classe, ele tem os alunos que fossem filhos deles. Porque eu tenho, minha mulher é professora, diretora, ela chegou num ponto que eu acompanho ouvindo, nem troco muitas palavras, porque não está muito da minha área, mas a gente procura acompanhar um pouco. Então, eu tenho certeza que precisa, como você disse, eu não lembro quem disse aí, que ter um filho na frente de uma televisão, na frente o tempo todo, como diz o Marquinhos, né, Marquinhos? Acho que o filho precisou até usar óculos, né? É difícil isso aí, você vê uma criança. Eu tenho certeza que a criança quer voltar para a escola, que ela possa encontrar seu coleguinha lá dentro. E nós, pais, gostaríamos de ver nossos filhos dessa forma. Mas eu acredito, com o apoio de todos nós, dos meus colegas vereadores, o que nós precisamos é ter certeza do retorno às aulas. Eu conto com o apoio de vocês e dos colegas vereadores. Muito obrigado e tenham uma ótima tarde a todos. Obrigado, senhor vereador Chiquinho. Passo a palavra ao vereador Tenente Melo, membro dessa comissão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde, os convidados. Eu vou dividir minha fala em duas partes. Quero começar falando como professor. Desde o dia 16 de março de 2020, eu estou proibido de ver meus alunos. Os encontro pela internet, pela tela do computador. Tem turma que eu nunca vi presencialmente. Eu dou aula para o ensino médio. Então, os alunos que estavam ano passado em determinada turma, que quando chegou no ensino médio eu não os conhecia. Não os conheço hoje, só pela tela. O prejuízo que está sendo causado aos nossos alunos, isso aí é inquestionável, indiscutível, já está medido e exposto. As escolas estão impedidas de presencialmente receber os seus alunos no Brasil, é uma decisão nacional. Tem alguns casos de algumas cidades que estão com aula, mas são pontuais e, como foi dito aqui, instável. Ora abre, ora fecha. Eu dou aula para o ensino médio, o prejuízo nem compara-se ao prejuízo daquelas crianças que estão em fase de alfabetização, que a biologia já ensina para nós que eles têm a data certa para aprender a escrever. Se não aprende naquele momento, depois é bem mais difícil de aprender. Então, eu aqui me solidarizo com os professores da educação infantil e fundamental. Agora eu quero falar como vereador e eu quero pedir licença aos senhores para que minha fala não vai ser exatamente o que os senhores querem ouvir, mas talvez que ajude a resolver. Fiquei preocupado com a fala do Dr. Romero, porque eu vi mais perguntas, dúvidas do que argumentos para auxiliar na reabertura das escolas. Por que tem uma escola funcionando em Itajubá? Essa resposta todos nós já temos, porque ela abriu na onda amarela, e é o que prevê o Minas Consciente. Por que Maria da Fé está com aulas? Porque as escolas abriram na onda amarela. E quando você abre na onda amarela, você pode permanecer aberto em qualquer outra onda, respeitando o distanciamento. Então, essas respostas a gente já tem. Há má vontade do poder local para isso? Não creio. Tanto é que a prefeitura foi processada pelos professores da rede pública quando resolveu voltar às aulas. Ganhou a causa, recorreram e está em segunda instância, não sei nem qual é a decisão. Mas o movimento da prefeitura para tal, nas escolas públicas, é exatamente do retorno às aulas. Então, não vejo que haja uma má vontade nesse sentido. O que acontece, aqui se falou muito no Minas Consciente, o Minas Consciente não é a barreira principal para as aulas, até mesmo que o próprio Minas Consciente, ele puxa para outra, quando fala educação, ele puxa para outra deliberação, nem sei o número aqui, Pedro, ele puxa para outra, e é essa outra que trata. A única coisa que o Minas Consciente restringe é, se estiver na onda vermelha, não pode abrir, se abriu em outra, permanece aberta, mesmo se for para vermelha. Temos a questão da lotação do nosso hospital, que é regional, isso aí é um fator realmente que nos preocupa e dificulta nós retornarmos para a onda amarela a curto prazo. Qual é o caminho, então? A interpretação da prefeitura nessa questão jurídica, né, das deliberações do Estado, ela é bem conservadora. A gente tem percebido isso, o Robson tem deixado isso claro nos últimos dias, é bem conservadora. Ela só precisa ser provocada, e essa provocação vem via Ministério Público, ou talvez até do movimento dos senhores aqui. Se ela tiver um embasamento, mínimo que seja, e essa decisão do tribunal que saiu agora às 15 horas, com certeza ajuda, ela permitirá a abertura.
a decisão, vereador Marquinhos, de fato, não parte da Secretaria de Educação do município, eles não têm autonomia sobre isso. Vem da prefeitura em respeito às regras impostas pelo programa do governo. E por isso eles estão impedidos. Eu tive conversas diversas com o prefeito, agora há pouco mesmo eu estava lá com ele quer o retorno às aulas, ele é pai de 2 crianças, que está em casa, que precisa voltar. Só que ele fala, e repito aqui, não estou aqui nenhum juízo de valor, mas eles têm uma interpretação conservadora nesse sentido. Tá? Ao contrário de Pouso Alegre, de Varginha, de Poços de Caldas, que resolveram sair do Minas Consciente, adotaram procedimentos próprios, é um caminho possível, assim como bem disse o vereador Robson, eles escolheram o caminho mais conservador. Está certo? Está errado? Não sabemos. Essas respostas nós teremos daqui 2, 3, 5, 10 anos, talvez. Só que nós não podemos esperar. Então, repito, doutor Romero, talvez tentando ajudar o caminho do grupo dos senhores. Esta provocação vindo, seja via Ministério Público, que é o caminho que os senhores escolheram, talvez seja o que falta à prefeitura para que ela possa tomar essa decisão de permitir a reabertura. As escolas estão prontas. Eu estou dando aula dentro da escola exatamente para testar os equipamentos de transmissão e tudo, para permitir que os alunos possam voltar e aqueles que optem por ficar em casa possam continuar tendo a aula remota também. Então, as escolas particulares estão prontas para voltar. Basta essa provocação no setor público, é assim, toda movimentação parte a partir de uma provocação, e eu tenho certeza que, havendo isso, a prefeitura vai aderir ao retorno das aulas presenciais. Creio que estamos mais perto do que longe. Eu olho nos olhares das mães e vejo o desespero. Saiba que é o mesmo meu como professor. Não tenho filhos na escola, não tenho filhos, então, portanto, não sou pai de aluno, mas, como professor, lhes digo, o nosso desespero de não ver o nosso trabalho render aquilo que gostaríamos de ver rendendo, também se equipara ao vosso, porque eu quero ver meus alunos na sala de aula e poder garantir a eles a repassar esse conhecimento. Tá? Então, espero ter contribuído, tá, com essas colocações que eu faço, não é de forma alguma condenando o vosso movimento, de forma alguma, é tentando auxiliar. Tem dúvidas? Vamos esclarecer essas dúvidas e levar o mais mastigadinho possível para o Ministério Público poder nos ajudar nesse movimento. Também obrigado a todos. Desculpe estourar o tempo aí, presidente. Agradeço a fala de todos os senhores vereadores. O debate ele não inicia agora, né? Já há um bom tempo nós estamos discutindo e debatendo sobre isso. E estamos há mais de um ano, como foi mencionado, sem as aulas presenciais, né? Infelizmente, há situações piores que as nossas, né? Temos alunos no interior do estado e tantos lugares no Brasil sem nada, né? E nós aqui, enquanto escolas particulares, como os senhores bem informaram, todas elas estão aptas com aval sanitário, né? Todas elas estão dispostas ao retorno. Um retorno, obviamente, consciente. Nós não desejamos o caos, nós não desejamos a desordem. É necessário muita cautela, preparação, estudo, e isso os senhores têm demonstrado, né? Contem com o nosso apoio, com a nossa disposição. O vereador Tenente Melo disse uma coisa, né, que às vezes o poder público ele precisa ser provocado. E eu completo. Qualquer poder público faz vênia a uma população organizada com seus argumentos, né? Qualquer poder público, judiciário, legislativo, executivo, está a serviço da população. Então é preciso que se fale, né? Reclamar na internet não basta. E vocês tiveram coragem, disposição em se reunirem, preocupadas e preocupados com os filhos dos senhores. Nós sabemos que não é apenas uma questão de aprendizagem, né? Mas também uma questão social, uma questão psíquica. Na escola nós temos o letramento, na escola nós temos o convívio social, nós temos a formação, né, do ser humano. E a escola é um ambiente que instrui. Então, se nós queremos que a nossa população esteja cada vez mais conscientizada das medidas sanitárias, a escola, com certeza, também é um grande aliado aí do poder público ao fazer isso com os alunos. Eu também sou professor, assim como a vereadora Andressa, como o vereador Pedro, como o vereador Melo, o vereador Robson também já lecionou, né? Nós temos professores aqui, ainda que não fôssemos, né? Nós já fomos alunos e sabemos a importância da escola em nossas vidas. As nossas melhores recordações
né, ou entre as melhores, são da infância, com os amigos, dentro da sala de aula, né, conseguindo superar desafios com boas notas, relacionando com amigos, né? Todo início de ano a gente querendo saber quais eram os alunos novos que estariam entrando, enfim. A escola ela tem um poder transformador, né? A educação ela tem um poder transformador e nós precisamos discutir, debater e agir com muita responsabilidade. E é isso que nós estamos fazendo. Meu agradecimento muito particular aos senhores vereadores pela presença. Nós tivemos aqui a presença de 9 vereadores. Gostaria de agradecer a fala da doutora Marina Aires, da professora Luara Cano, da doutora Juliana Souza e também do advogado do grupo, doutor Romero Dias, né? Que nós não desistamos nunca. Não é só que nós estamos, né, trabalhando isso pelo futuro, porque nós estamos trabalhando isso pelas crianças. As senhoras que são mães e pais não desistem dos filhos. E tenho a certeza do apoio desta Casa Legislativa, do meu forte apoio pessoal. Nós estamos juntos nessa luta, vamos até o fim. E como alguém disse, né, é muito claro que todo o serviço é essencial. Então, olhar a escola também no ponto de vista pedagógico, né, didático, mas também como empresa, né? Há pessoas que dependem do funcionamento de escolas, né? Há professores, há funcionários, há toda uma logística por detrás disso. Acredito que todos aqui contribuíram e muito com a discussão. Estamos à disposição. Gostaria apenas de reafirmar alguns dados, se vocês puderem responder para a gente, né? Vocês disseram que, nesse processo todo, houve a participação de médicos, né, que assinaram, deram o seu nome, respaldando cientificamente a questão. Quantos médicos foram do município? Os médicos. 42 médicos? 42 médicos. E eu gostaria de deixar registrado aqui a entrega do processo, sim, tá? Presidente da Câmara, que será entregue ao final dessa reunião. Tá bom. Todas as escolas privadas foram visitadas pela Vigilância Sanitária, todas elas têm um protocolo de biossegurança? Pode... Está também do processo, todos os laudos. Sim. Na petição, quantas assinaturas nós tivemos de pais? Petição eletrônica, aproximadamente 500 assinaturas, físicas não deu para contar, são centenas também. Tá bom, só para a gente deixar registrado essas informações, né? Eu recebi algumas mensagens, né, de algumas mães, pedindo que eu lembrasse que no dia 17, às 17 horas, nós teremos uma carreata, certo? Em favor do retorno das aulas, e ela será mantida também como uma manifestação aí das pessoas em prol desse tema, né? E se encontrarão no Sambódromo, certo? Então, pode entregar para o presidente. Presidente, só um adendo, só registrando em ata, que essa manifestação não é um ato da Câmara. Isso. Certo? Pelo que me consta, os próprios pais que estão manifestando, né? Depois, às vezes, parece aqui a impressão que a Câmara está incitando a população a fazer manifestação. Sim. Certo? Embora eu, uma deixar ação bem claro, como pessoa, estarei lá, viu, gente? É uma ação não do é grupo. A entidade Câmara, é o Robson Paes, só para deixar bem claro isso, para não trazer confusão aqui, institucional à Casa Câmara Municipal de Itajubá. Sim, é uma manifestação do grupo de pais e mães pelo retorno das aulas, não é uma iniciativa da Câmara Municipal. Então, a senhora, por gentileza, pode entregar ao senhor presidente. Nós agradecemos todos aqueles que nos... os senhores têm mais alguma coisa a dizer? Dizer que eu estou bastante esperançosa depois do que eu ouvi aqui. Eu vejo que nós já estamos tendo o apoio dessa Casa Legislativa. Obrigada a todos. Senhores vereadores. Senhor presidente, só fazer um breve comentário. Foi Sim. mencionada a decisão do Tribunal de Justiça. Eu dei uma pesquisada muito rápida aqui, lógico, eu não cheguei a ler o acórdão da decisão. Mas só para relatar, parece que
A partir dessa deliberação, que o Tenente Melo mencionou, 121, se eu não estou enganado, de fevereiro de 2021, ela possibilita o retorno às aulas na onda amarela. Isso foi questionado judicialmente em relação às escolas estaduais pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação. Em primeira instância, o sindicato conseguiu uma liminar para que as escolas do governo do Estado, as escolas estaduais, ficassem impedidas de retornar, ainda que na onda amarela, e se mantivessem na onda vermelha. E agora essa decisão foi revertida em segunda instância. Então a decisão, assim, tecnicamente falando, ela está restrita no sentido de possibilitar que as escolas do Estado retornem às aulas nos municípios, caso haja autorização da Prefeitura, e nos municípios que estejam na onda amarela. Só para trazer essa informação, mas de qualquer forma não deixa de ser mais um precedente relevante em todo esse imbróglio jurídico que nós estamos vivendo, né? A gente precisa ficar coletando essas peças desse quebra-cabeça para conseguir encontrar aí o caminho. Só queria registrar essa informação, já que foi mencionada aqui a decisão pelos outros vereadores. Obrigado, vereador. Algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra? Sendo assim, nós encerramos a 7ª sessão desta comissão. Agradecemos a presença dos nossos convidados, dos senhores vereadores, especialmente dos membros da comissão, senhor vereador Tenente Melo e senhora vereadora Andressa. Tenham todos uma excelente tarde.